noite, boa tarde. Esse é o canal Palavra Precisa e eu quero trazer para você mais um assunto interessante que nos últimos vídeos eu tenho procurado abordar, que é o tocante à defesa da fé. Nós sabemos, infelizmente, que alguns cristãos, quando vão para a universidade ou para o ensino médio, se deixam levar pelas falácias, pelas axiologias, pseudocientíficas até, de professores que falam contra a fé cristã, E a gente sabe que, infelizmente, alguns não conhecem necessariamente aquilo que creem, para poder apresentar uma defesa razoável e, ao invés de serem atemorizados, terem força suficiente para apresentar o seu argumento e causarem uma diferença mesmo lá onde estão estudando. Eu menciono o ambiente escolar, mas não é só esse, A gente pode ser abordado por um ateu, por um agnóstico, por um existencialista, em qualquer lugar, Mas principalmente no meio universitário é onde a coisa é mais difícil. Então esses vídeos aqui é para preparar você que está enfrentando isso, Ou então, para você que não está enfrentando, mas sabe de alguém que está enfrentando, apresentar esses vídeos aqui a ele, Hoje nós vamos continuar então com o assunto ciência e fé, se existe mesmo um antagonismo entre os dois, E nós vamos tratar da inteligência humilhada, Para isso eu vou usar aqui o livro do Paul Liro, Você Pode Explicar a Sua Fé, os meus conhecimentos, E vou usar também o livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, esse aqui, ó. O Jonas Madureira, ele fez bacharelado e licenciatura em filosofia na PUC de São Paulo. Ele é doutor em filosofia, mestre em filosofia e também doutor em filosofia pela USP, e também estudou na Universidade de Colônia, na Alemanha, Um currículo invejável, como se diz. E também vou usar uma partezinha do livro sobre sermão expositivo, parece que não tem nada a ver, mas tem uma partezinha ali do Charles Collier, para nos ajudar aqui na nossa explicação. Então peço que você preste aí bastante atenção, vamos aprender alguma coisa juntos, para que tu possa bem defender aquilo em que tu crês. Curte meu canal, no YouTube ali, te inscreve no canal para ser avisado quando há novos vídeos por aqui, E comenta ali no canal, beleza? Vamos lá então, Na época medieval, Anselmo de Cantuária criou um lema que dizia Credo ut intelligam, em latim. Significa creio para que possa entender. Se você acompanhou os vídeos anteriores aqui, eu comentei, que fora da igreja as pessoas pensam que elas vão acreditar em tudo aquilo que eles pesquisaram e investigaram, que não pode haver uma revelação de um Deus, que isso não é conhecimento e tal, esses blá blá blás, Então, Anselmo disse o contrário, eu creio para que eu possa entender, E em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E essa palavra discernir significa avaliar, ajuizar, experimentar e compreender. Então, o homem natural, aquele que não foi iluminado por Deus, ele não tem condições de avaliar a fé cristã dos outros, ajuizar,
experimentar e compreender se ele não se envolver, né? Então não tem como... Pode ter um conhecimento racional, mas no conhecimento teológico ele não vai entender coisa alguma. Eu também falei nos vídeos anteriores sobre o conhecimento de senso comum, conhecimento filosófico, conhecimento científico e o conhecimento religioso, que é o conhecimento revelado, né? Então a pessoa pode saber muitas coisas em outras áreas, mas nessa questão aqui do conhecimento religioso, ele não sabe nada, né? Ele está dando palpites sem entender. Vamos continuando então. A nossa razão ela é limitada, né? Se a gente pensar assim, tudo o que existe eu vou descobrir pela minha razão. Isso aí já é um orgulho fora da realidade, né? Porque a nossa razão ela descobre algumas coisas, mas ela é muito limitada para compreender todas as coisas do universo e fora do universo, né? Então, Jonas Madureira, ele informa que costumamos fincar as raízes em um polo ou em outro no que concerne ao tema fé e razão. Existem aquelas pessoas que são fideístas. Então elas dizem, não, eu só aceito, só acredito naquilo que compete à fé, né? A razão está eliminada, né? E os racionalistas dizem o contrário, né? Não, eu só acredito naquilo que eu posso comprovar, que eu posso ver, pesquisar com a minha razão. Nada venha de fé, né? São posições antagônicas, né? O mesmo Deus que nos deu essa capacidade racional para compreender várias coisas, é o mesmo Deus que também quer que nós exercitemos a nossa fé para saber de coisas que a nossa razão não tem como alcançar, não tem nem condições, né? Então, fé e razão, ambas são coisas que pertencem à alçada de Deus, né? Então, nós não precisamos usar as duas se degladiando, como algumas pessoas pensam, né? Todo conhecimento verdadeiro tem origem na fé e na razão também, né? O conceito de inteligência humilhada não sacrifica nem a fé nem a razão, né? O que a razão pode conhecer? Algumas coisas. 2 mais 2 são 4, por exemplo. Ou o todo é a soma de suas partes. A razão pode conhecer isso aí. Mas quando os problemas são relacionados ao sentido da vida, o que a razão pode fazer? Né? Sobre a existência de Deus, como a razão vai provar que ele existe ou que ele não existe, tentando fazer experiência de laboratório, digamos? Não tem como, né? Os judeus na época de Jesus, lá em 1 Coríntios 1, 22 a 24, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Nos fala que os judeus esperavam que Deus se manifestasse de uma determinada forma. E o povo de língua grega, né, do helenismo, esperava que Deus se manifestasse de outra forma. Mas Deus não se manifestou conforme eles achavam. Se manifestou da forma que ele sabe que é melhor, né? Então, 1 Coríntios 1, 22 a 24, nos diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais. Os judeus queriam que se mostrasse sinais poderosos, milagrosos. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, né? Os helênicos buscavam sabedoria. E aí o apóstolo Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então veja, né? A maneira de Deus se manifestar é outra, não é como alguém acha, né? Senão ele nem seria Deus, né? Então, a inteligência humilhada é a fé que não teme pensar nem duvidar.
Essa fé percebe a racionalidade e a ordem nas coisas criadas por Deus. A pessoa piedosa pode também ser inteligente. A inteligência humilhada é a consciência da humilhação da razão, que a faz ter necessidade da fé. Lembrem que eu falei ali, Anselmo disse, né? Creio para que possa entender, né? Eu preciso da fé. A razão deve dobrar os joelhos e não se envergonhar do fato de depender da revelação de Deus. Então aqui o Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, né, que eu mostrei aqui para vocês, ele se baseou naquela passagem do apóstolo Paulo que ele diz que agora nós vemos por espelho toda a realidade. É como se a gente visse uma imagem. Mas depois, quando a gente encontrar a Deus, entrar no reino celestial, nós vamos ver as coisas claramente, não por espelho, mas face a face. Né? E para que você entenda essa questão do espelho, na época que isso foi escrito, não era nem o espelho que nós temos hoje, né? Que é tão nítido, né? Não, era um espelho de bronze, um metal, que a imagem da pessoa aparecia toda distorcida. Então vejam, né? Quando foi dito isso, que nós vemos por espelho, nós vemos bem distorcido. A nossa razão é limitada. É por isso que as descobertas científicas, de 10 em 10 anos, alguém muda o que alguém descobriu e descobre outra coisa. Passa mais 10 anos, outro às vezes derruba o que o cientista anterior tinha descoberto. A gente está sempre pesquisando e não chega nunca, né? Então, a nossa visão é distorcida, vemos por espelho, mas depois vamos conhecer como também somos conhecidos. Então, Agostinho diz numa passagem aqui, das Confissões, capítulo 10, olha o que Agostinho diz aqui. És tu, Senhor, quem me julga, porque ninguém conhece o que se passa no homem, a não ser o seu espírito que nele está. Todavia há no homem coisas que até o espírito que nele habita ignora. Lembra de Pedro, né? Pedro disse para Jesus, Senhor, se for preciso até para a cruz eu vou contigo. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Nem a gente se conhece, certo? Bom, então, mas tu, Senhor, que o criaste, conheces todas as coisas. E eu, embora diante de ti me despreze e me considere como terra e cinza, sei algo de ti que ignoro de mim mesmo. É certo que agora vemos por espelho, em enigmas e não face a face. Por isso, enquanto peregrino longe de ti, estou mais presente a mim do que a ti. Sei que em nada me pode ser prejudicado, mas ignoro a que tentações posso resistir e a quais não posso. Todavia, há esperança, pois és fiel e não permites que sejamos tentados além de nossas forças. Com a tentação, dás também meios para suportar, para que possamos resistir. Confessarei, portanto, o que sei de mim e também o que de mim ignoro. Porque o que sei de mim só o sei porque me iluminas. E o que de mim ignoro, continuarei ignorando, até que minhas trevas se transformem meio-dia em tua presença. Então, o nosso conhecimento é limitado, tanto da realidade que nos cerca, quanto a respeito de nós mesmos. Aliás, é por isso que muitas ideologias, né, creem no progresso humano, creem que um dia o ser humano vai melhorar, vai vir amor, vai vir paz, vai vir não sei mais o que, né? Vamos ver agora aqui a guerra na Ucrânia, né? Se os homens se conhecessem, veriam que todos nós temos a tendência ao egoísmo, temos a tendência a errar, né? E isso foi Deus que nos revelou. Bom, então, Agostinho concorda então com Paulo, né? O espelho, né, vemos por espelho, é colocado para superar uma limitação, porque é impossível enxergar algo que está atrás quando se está olhando para a frente. Aqui eu pulei um pouquinho, coloquei a carroça nas frente dos bois. É o seguinte, pensa no automóvel, está lá o teu espelho retrovisor, tu não tem olhos nas costas e precisas enxergar que realidade tem lá atrás, né? Para não sofrer uma batida, alguma coisa. Então o espelho é o mediador para superar aquela limitação que nós temos de não dar para olhar para frente e para trás ao mesmo tempo, né?
Então, esse espelho nos mostra uma realidade que não é a realidade, ele é incompleto, ele está mostrando uma imagem da realidade. O nosso conhecimento está bem humilhado, né? Não tem como participar de toda a realidade, né? Então, o nosso conhecimento das coisas é parcial e incompleto. Além disso, tanto Paulo quanto Agostinho falam que Deus nos vê face a face, né? Ontem eu fui cortar o meu cabelo e lá tinha uma plaquinha que dizia assim: quem mais entende a sua cabeça é o barbeiro. Claro que é o trocadilho, né? Quando se diz entendo a tua cabeça, eu entendo o que tu está pensando. Mas o barbeiro aproveitou, pegou esse dizer para colocar ali, dizendo que ele entende da nossa cabeça que ele corta o cabelo. Mas é verdade, né? Eu pergunto a você, tu sabes, tu tem um sinalzinho lá na parte de cima da cabeça? Ou se tem uma falhazinha do cabelo? É claro que tu não sabe. A gente, quando muito, se olha no espelho de frente, ninguém se olha de cima, que é assim. E a gente não consegue se olhar ali, porque a gente não vê face a face. Deus nos vê face a face. O nosso conhecimento é muito limitado. A gente precisa do mediador, que é o espelho. Uma outra pessoa pode me ver, mas eu não posso me ver agora, enquanto eu não estiver na frente do espelho. Então veja como a nossa razão é limitada, né? Para algumas pessoas se acharem muito orgulhosas e acharem que sabem tudo quando não sabem quase coisíssima nenhuma, né? Então, aquele que vê face a face não precisa de mediador, de espelho, né? Para conhecer plenamente precisa haver um contato direto sem mediador. E nós usamos o espelho, né? Quando Agostinho diz que eu te conheça como de ti sou conhecido, significa que o virtual, o parcial e o ver por meio de espelhos é a realidade do ser humano. Porque Deus não nos vê dessa forma. Ele nos vê face a face. Esse é o ponto, né? E é porque ele nos vê desse modo que a nossa inteligência já está humilhada. É por isso que nós precisamos crer para podermos entender. Então, quando um professor de faculdade falar uma bobagem para ti, falar contra a fé cristã, coitado, ele pode entender bastante até, pouco, né? Se pensar no conhecimento de um modo exaustivo, ele pode conhecer de biologia, de matemática, de várias coisas. Mas de Deus, ele não conhece nada. Até porque ele é um homem natural. Ele está enxergando alguma coisa de longe, mas ele não sabe o que ele não experimentou, né? Então, já parou para pensar que nunca se viu sem um mediador? Se Deus nos conhece face a face, então ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Para haver um conhecimento verdadeiro de nós mesmos, faz-se necessária a revelação, não uma mera inteligência. E aí agora o Jonas Madureira, nesse livro que eu mostrei para vocês a princípio, Inteligência Humilhada, da Edições Vida Nova, ele faz uma comparação entre a alegoria da caverna, né? Platão, né? E todos depois dele, né? Creem que nós podemos ser libertos pela razão, né? Mas o cristão não pensa dessa forma. Vejam só, a alegoria da caverna, né? Tinha aquelas pessoas, acho, talvez você já ouviu, não sei se alguém não ouviu, procure ler, né? Platão simbolizava ali umas pessoas que estavam acorrentadas, voltadas para uma parede e só viam a sombra que a luz, numa abertura da caverna em que eles estavam, projetava ali, né? E tudo que eles conheciam era aquelas sombras ali. Aí um dia alguém consegue se soltar, sai da caverna, vê o mundo lá fora e volta para contar para os outros, né? E eles não acreditam, porque tudo que eles viam, eles não têm como acreditar que existe um mundo lá fora, né? E Platão dizia que quando a razão está atuando é que eu enxergo as coisas como realmente são. Até enxerga melhor, né? Não vamos dizer que não, mas não é tudo. E comparando com o cristianismo não há nem comparação. Vejam aqui, Jonas então diz: cristianismo e platonismo sustentam que aqueles que estão na caverna precisam ser libertos dela para poderem contemplar a verdade. No entanto, Platão dirá que o poder que liberta o tolo está no próprio homem, ao refletir sobre si mesmo.
É o tolo que busca forças em si mesmo para se libertar da tolice. Hannah Arendt, outra filósofa, disse que o bordão socrático "conhece-te a ti mesmo" é a busca pela compreensão da verdade a partir do conhecimento que aparece ao próprio homem, isto é, do que está apenas diante dele e que permanece, por conseguinte, sempre relacionado à própria existência do homem. Se o platônico busca em si mesmo a libertação da tolice, então ele crê que a mera autorreflexão o tornará livre para conhecer a verdade. Não. Aqui é que os dois campos do conhecimento vão se bifurcar. Jonas Madureira aponta a diferença entre os dois sistemas. O cristianismo reconhece a incapacidade do tolo de se libertar. Não há nele recursos disponíveis e suficientemente capazes de libertá-lo para o conhecimento da verdade. O cristão acredita que ao se humilhar diante de um poder que rompe no coração do homem, o tolo é liberto de sua maior prisão. E qual é essa? Justamente a autorreferência. E não se confunda inteligência humilhada com obscurantismo ou sacrifício intelectus. O cristão não pressupõe a morte da razão. O que ele pressupõe é a consciência de que a razão é insuficiente. Para chegar ao conhecimento verdadeiro, a razão depende de um poder que a transcende, ultrapassando seus limites. Né? Eu achei aqui uma narração interessante aqui de um ateu que interrompeu um curso aqui quando Harry Ironside estava pregando há alguns anos e um ateu gritou: "O ateísmo contribuiu mais para o mundo do que o cristianismo", gritou lá no meio onde ele estava falando. Aí o Ironside disse para ele: "Muito bem", disse Ironside, "amanhã à noite traga 100 homens cujas vidas foram mudadas de maneira favorável pelo ateísmo e eu trarei os que foram transformados por Cristo." Desnecessário é mencionar que o amigo nem apareceu na noite seguinte. O cristianismo, ele muda totalmente uma pessoa. E ele não muda a roupa da pessoa. Ele muda a pessoa dentro da roupa. O que Deus faz não tem como qualquer ciência humana, razão humana fazer. Né? Sabendo disso, então, qual deve ser o nosso discurso? Deve ser, eu vou pegar todas as minhas crenças e eu vou ver o que a razão humana, que a ciência já comprovou, e eu vou apresentar isso. Como se a palavra que nós temos, a palavra revelada, é inferior e precisa se submeter ao que alguém pesquisou, alguém investigou. Não. Até porque a razão muda toda hora, né? Como eu mencionei a princípio. O que nós precisamos apresentar é a verdade revelada. E este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O valor da filosofia da religião cristã está em estudar a forma da fé cristã, o que está envolvido na fé, na revelação, na linguagem, como se relaciona o natural com o sobrenatural e qual a validade da fé cristã em contraste com outras formas de conhecimento, né? Então, o que a gente tem que apresentar, seja para o não crente, para o infiel, sei lá para quem é o nosso relacionamento com Deus. É só os que com Ele se relacionam que sabem o que isso envolve. Falar de Deus de modo abstrato não resolve, né? Os cristãos alegam ter conhecimento de Deus, a filosofia perguntará: em que consiste esse conhecimento? E nós devemos explicar. Quais são as formas desse conhecimento de vocês? Quais são as bases e os critérios? Por que vocês estão me dizendo que isso é verdade? E a gente apresenta o conteúdo da fé. Você está me entendendo? Não é entrar no campo do outro que nem entende coisa alguma. Como esse conhecimento se compara com outras formas de conhecimento, por exemplo, como científico? Como esse conhecimento revelado de vocês se compara com o outro? Já falei sobre isso em vídeos anteriores, né? Torno a dizer aqui, falei no conhecimento de senso comum, conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso. Expliquei as diferenças de cada um. Então,
Aí a filosofia vai examinar a linguagem religiosa, o fenômeno da oração, a validade das alegações de que Deus responde às orações, ou seja, todo o conteúdo da fé cristã mesmo. É isso que nós precisamos apresentar, né? Porque o nosso conhecimento é um conhecimento revelado. Agora aquela partezinha que eu falei que eu ia pegar no livro do Charles Collar, que ele reforça um pouco isso aqui, ó. Veja. A Bíblia não é um registro de descobertas religiosas do homem. Ninguém descobriu a Deus fazendo pesquisa, né? É o registro da progressiva revelação que Deus faz de si pela palavra escrita, por sua intervenção na natureza e na história e, finalmente, por sua penetração no mundo, como Deus homem em Cristo Jesus. Então, Deus é que veio ao encontro do homem. Esse conhecimento é diferente do conhecimento que o homem entende das coisas que ele busca e procura, que é importante, mas não é tudo, né? Nem mesmo o apóstolo Paulo, veja bem, podia alegar que tinha descoberto a Deus. Pelo contrário, ele disse em Gálatas 1, 15 e 16, de fato, Deus aprouve revelar seu Filho. E ele diz também que Deus nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, em Efésios 1:9. Não é que Paulo foi suficientemente inteligente para descobrir o segredo. Deus é que foi suficientemente bom para fazê-lo conhecido. Não é? Continuando aqui, Charles Collar, no Novo Testamento a pregação era essencialmente a simples proclamação dos fatos do Evangelho, né? E esses fatos se encaixam numa espécie de padrão que pertinentemente se tem denominado padrão apostólico. Se refletiu no Sermão de Pedro, no Pentecoste. O que inclui esse padrão? Né? A identidade messiânica de Cristo, sua vida sem pecado, sua morte expiatória, sua ressurreição corporal e sua soberania eterna. Então, o que nós precisamos levar a outras pessoas até que venham nos contestar e dizer coisas, é o conteúdo da fé. Esse é o saber revelado, infinitamente superior a qualquer saber que o ser humano tenha, né? Então, o que nós precisamos apresentar é exatamente aquilo que nós recebemos. Eu li a princípio ali, né, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Esse conhecimento é o que resolve a vida das pessoas. Esse conhecimento é o que transforma um dependente químico numa pessoa que abandona as drogas, né? Esse conhecimento é o que muda a vida das pessoas. Antes uma pessoa era egoísta, ela passa a ser amorosa. Não existe outro comparável a ele, né? Então, espero que eu tenha te ajudado, aclarado a tua mente aí a ensinar a compreender essas coisas, né? Sobre a inteligência humilhada. Claro que o Jonas Madureira fala muito mais aqui no livro inteiro, né, do que eu nessas poucas palavras tentei explicar, né? Mas eu espero que você tenha captado e aprendido e se fortificado um pouco mais para defender a sua fé cristã. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Canal Palavra Precisa, curta, compartilha, comenta ali no YouTube. E também uma outra questão assim, ó, se você tiver um evento na igreja, um evento para jovens, um evento de retiro, evento de acampamento, evento de estudos bíblicos, alguma coisa, e quiser nos convidar para irmos, podemos ir a qualquer lugar, né? Tanto eu quanto a minha esposa. Os assuntos podem ser o livro de Apocalipse, a defesa da fé cristã, hermenêutica, homilética, religiões. Sendo até com antecedência, pode ser vários outros assuntos, porque a gente gosta de estudar bastante e a gente se prepara. Se você precisar de alguém, quiser nos convidar, o meu WhatsApp é 53, aqui é Rio Grande RS, 98467-9634. Então, por hoje é isso. Que Deus te abençoe muito, que me acompanhou até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.